Então tá. Gálatas 2, 11 e 21. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Senhor, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Morreu em vão. Há várias traduções diferentes, né? Mas a ideia é que morreu em vão. Então, a mensagem de hoje a gente vai estar trazendo um pilar do que a gente crê, que o Senhor nos ensinou a crer, que é somente a fé. Somente somos salvos mediante a fé e somente pela fé e não por obras. E nesse contexto, Paulo é muito claro e a gente vai entender em que sentido de não obras? Parece que a gente pode ficar de braços cruzados. Então a gente precisa meditar para entender isso, para não cair em alguma armadilha e achar que não precisamos fazer nada, e ao mesmo tempo não achar que pelas obras somos salvos, mas precisamos entender com mais profundidade essa ideia. Então, obrigado. Então, Paulo, sendo um judeu, ele foi educado no conceito de que a lei de Moisés salvava. E o povo judeu todo sempre foi voltado a essa ideia, o que está correto, porque Deus mesmo deu a lei a Moisés. Então, só que Paulo acabou sendo despertado um dia, quando ele, no caminho para Damasco, o Senhor apareceu a ele. E ele entendeu que ele estava perseguindo o Senhor, que aquele Cristo que foi crucificado, aquele Cristo tinha sido o Messias. Porque o próprio povo judeu é detentor da promessa. O próprio povo judeu conhece as promessas de Isaías e todos os profetas que apontam, o Antigo Testamento, na verdade, toda a Escritura aponta para Cristo. E Paulo era um profundo conhecedor, ele mesmo diz que ele se destacava daqueles da época dele, e Paulo era um profundo conhecedor então, ele sabia muito bem, mas justamente porque se o Espírito não quiser revelar, a gente não enxerga, mesmo conhecendo a palavra profunda, vamos dizer, decorando a palavra até, a gente não vai discernir. E assim como Paulo não foi capaz de discernir, judeus não foram capazes de discernir,
nós não somos, se não tivermos o Espírito, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos mostrando e nos revelando a palavra, a gente não é capaz de discernir. Então Paulo veio nessa caminhada, foi despertado e ele entendeu que o próprio Cristo, depois através das revelações, da visão para Pedro, Cristo mostrou e abriu e chamou Paulo para o ministério dos gentios. Porque, vê bem, quando Cristo veio, Cristo pregava e estava no meio dos judeus. Ele não veio trazer a palavra para outros. Eu quero lembrar daquela história que tinha uma mulher sírio-fenícia, se não me engano, que queria a cura, a filha estava endemoniada, daí ele diz, não, eu vim para os filhos e não para os cachorrinhos, inclusive, né, usam rebaixando, e ela se permitiu rebaixar, pela fé, e ela sabendo que estava diante de uma autoridade, né, espiritual, como Cristo é, e ela se permitiu, e isso, pela fé dela, Cristo curou ela. Porque ela disse que não, os cachorrinhos comem das migalhas, né, então isso permitiu que então, o Espírito tem que revelar, tem que nos revelar. E então Paulo foi despertado pelo Espírito. Paulo começou a pregar entre os gentios, se abriu uma porta a se pregar, porque foi claramente revelado aos apóstolos que a mensagem não era, a morte de Cristo não era somente para o povo judeu, era para todo aquele que fosse judeu no Espírito, ou seja, aqueles que creem que Cristo é o Messias. E isso nos inclui. Então, essa porta do Evangelho aos gentios se abriu com a morte na cruz. E Paulo foi seu ministro, grande ministro dos gentios. Foi chamado para essa obra. E mas a gente tem que entender a perspectiva dos judeus, talvez pela tradição, era que era necessário fazer as obras da lei para ser salvo. E isso é uma coisa que muitas vezes foi questionada até a Jesus. O que é preciso fazer para ser salvo? E nós vamos ver isso aí. Só que no ministério de Paulo, na caminhada de Paulo, Paulo entende através do Espírito e prova isso, que nós somos salvos pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então nós somos salvos unicamente pela fé. E ele traz isso aqui. Que no caso ali, quando ele começa falando que Pedro se tornou repreensível. Por quê? O que acontece? As igrejas começaram a ser misturadas. Gentios e judeus na mesma igreja. Essa porta se abriu. E Paulo e o judeu tinham um conceito de não se misturar com o povo gentil. E era algo imundo. Seria como nós nos misturar com as coisas do mundo. Né? E os judeus não queriam se misturar. E aí, só que os judeus não tinham entendido que, na verdade, todo aquele que crê é judeu. E que o judeu que não crê não é judeu só segundo a carne, não segundo o Espírito. Isso não tinha sido aberto. Só que Pedro era um pilar da igreja. Pedro, Tiago, João e Paulo são pilares da igreja. E Pedro, tendo feito isso, se tornou repreensível de verdade, de fato. E vê que Paulo não conheceu Cristo pessoalmente, na carne, né, Cristo enquanto antes da morte, mas Paulo não se acovardou por isso, pelo fato de Pedro ter sido, vamos dizer, mais próximo, talvez, em vida aqui de Jesus, não se acovardou e resistiu ele e disse, e justamente repreendeu ele nessa ideia, que não os judeus não são capazes de cumprir aquela lei plenamente a ponto de serem salvos. Então não é a circuncisão na carne e as coisas da lei que salvam, e sim a morte, a redenção na cruz, o sacrifício perfeito. Então isso ficou claro e Paulo realmente foi um ministro dessa palavra que somos salvos pela fé e não pela tradição judaica ou pela tradição de Moisés. Não que as leis de Moisés havia, na verdade, no tempo de Cristo, dos apóstolos, havia tradições misturadas. Assim como as igrejas têm tradições misturadas com mandamentos. Então havia os mandamentos, isso é um ponto, até a gente chegou a falar outro dia, né? Havia os mandamentos e havia tradições misturadas. E na cabeça das pessoas há uma confusão do que é tradição
e o que é mandamento. E próprio Cristo chegou a dizer que havia uma mistura de que vocês anulam o mandamento seguindo as tradições. Então, mas então havia uma mistura, mas não é a questão da tradição de Moisés, é sim a questão da a própria a lei mosaica foi dada por Deus. Mas a questão é conseguir cumprir ela plenamente. Só que Paulo, na defesa dele, ele começa a mostrar como que mesmo no Antigo Testamento os homens são salvos pela fé e não pelas obras. Então ele é trazido uma série de lembranças, né, do passado e de como pela fé, na verdade, não se conhecia Cristo, mas a expectativa da redenção já havia. Então a fé é algo que sempre existiu, não depende de Cristo vir. Claro que agora Cristo se tornou personalizado, pessoal e mais próximo, e de fato houve um novo tempo que se iniciou com a morte de Cristo, mas não por isso a questão da fé já não existia. E se a gente pegar também no tempo que Jesus esteve entre nós, muitos negaram o nome dele, alguns por cegueira, talvez como Paulo, mas outros por medo de... Isso é dito claramente, eu acho que nos evangelhos de João, se não me engano, acho que em todos os evangelhos, que pelo fato deles terem medo dos judeus, da liderança, de serem expulsos, né, da presença ou serem perseguidos. Então, por esse temor, então havia vários motivos para não seguir não aceitar, não confessar Jesus como sendo o Messias. Não só cegueira, mas também alguns já tinham percebido, porque as pessoas estavam em diferentes perspectivas. Alguns estavam mais longe, mas quem estava mais perto sabia dos milagres. Então já tinha, não, mas ele é o Messias. E por que não confessavam? Porque amaram o presente século, segundo diz a Escritura. Então, não querendo sofrer perseguição, não confessavam Cristo, mesmo percebendo que ele era o Cristo. Não me parece ter sido esse o caso de Paulo. Paulo, talvez por isso que ele foi até escolhido, ele parecia mais sincero, mesmo sendo o opositor da igreja. E ele foi escolhido, né? Então ele não foi por medo, inclusive eu acho que ele era bem destemido, até bem ousado, né? Mais do que Pedro, até ele dá a impressão, né? Então a gente, a ideia que o Senhor nos traz e usou Paulo para trazer de que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas obras é importante. Mas a gente tem que entender o contexto disso aí. Isso aí é um ponto que já, inclusive, é um ponto que já há, como é que vamos dizer assim, linhas doutrinárias que já interpretaram de formas diferentes. Porque alguns podem levar a ideia de não, cruza os braços, e nós precisamos entender o que quer se dizer com essa somos salvos pela fé e não por obras. Mas a gente deve partir desse princípio. Nós somos salvos porque cremos que Jesus é o Messias e que ele morreu por nós. E que eu não consigo salvar a mim mesmo e nem eu consigo obedecer a lei a ponto de agradar a Deus de forma que eu mereça ser salvo. De forma que eu sou salvo pela graça, confiando que Jesus morreu na cruz e que aquele sangue é suficiente para me redimir do pecado e que isso é uma graça que nos foi dada sem a gente merecer. E com isso a gente tem um coração contrito e arrependido. O arrependimento faz parte, não é eu constatar que Deus existe, mas sim eu confiar e andar nessa direção. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso aí. Então eu quero pegar em Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Ele é bem extenso, mas ele traz bastante coisa sobre isso que nós estamos falando. Eu não sei se eu vou ler até o fim, tá? Mas vamos desde o começo, que o primeiro versículo já é bastante importante. Hebreus 11. É mais para o final do Novo Testamento. Antes da primeira Pedro, daquelas epístolas de Pedro e de João. Tiago. Depois de Tiago, depois dos evangelhos. Não, antes de Tiago. Hebreus antes de Tiago. Antes de Tiago, isso aí. Antes de Tiago e de Pedro.
Antes de Tiago e Pedro. Isso aí. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, estamos falando do Antigo Testamento, inclusive. Sim. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que se vê foi criado do que não se vê, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé é impossível, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, seguindo aqui, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, assim como nós somos em terra alheia, habitamos nessa terra, tendo esse presente mundo como terra alheia. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E assim por diante, na verdade, todo esse capítulo fala desse assunto da fé e como a fé era presente, inclusive nos antigos. E não é algo que surgiu. Então, antes de Cristo, não precisava de fé, porque eu seguia apenas a lei. Na verdade, é contra isso que a gente vê muitos profetas do Antigo Testamento repreendendo o povo, que seguem de forma mecânica a Deus, louvam a Deus com os lábios, mas seu coração está longe. E a fé onde? No coração. Então, a falta de fé já era algo que desagradava a Deus. Claro que não tinha Cristo, não tinha vindo o Messias, então não tinha sido personificado o Messias, mas a promessa já existia. Assim como fala aqui a palavra, que são herdeiros, né, de geração em geração, somos herdeiros de uma promessa que há de se cumprir. E essa promessa é a instituição do reino glorioso do Senhor. E mas muitos dos antigos não agradaram a Deus pela falta de fé. E Abraão, por exemplo, é um dos patriarcas. Ele agradou a Deus pela fé. Quando ele foi escolhido e toda a vida dele, ele é um dos pais da fé. Né? Então, depois Cristo vem, o Messias é personificado, o nosso Salvador, e a gente tem que entender que o Espírito nos revela isso, que nós somos salvos unicamente mediante a fé. Porque daí a gente entra em outras coisas que são astúcia do inimigo. E a gente já vai chegar lá. Então tá, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé
no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Isso é um ponto importante. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, a gente vê que é uma palavra que só pelo Espírito a gente entende, porque o próprio Paulo não entendia isso, Pedro não entendia, e Pedro, numa das cartas, diz que as coisas que Paulo diz muitas vezes são difíceis de entender. Mas a gente vê que o Senhor estabelece a lei dele, a própria lei dele, pela fé. Então vê que a lei também não é excluída, como se a gente pudesse viver como se fosse sem lei. Sim. Nós temos uma lei que é a lei que a fé estabelece, mas não a lei do ritual. Não há um ritual que devemos seguir de molar cordeiro. Cultura, né? Não há um ritual, inclusive estabelecido pelo próprio Deus. Não é só a tradição, mas havia coisas estabelecidas por Deus. Mas não é essa obediência ao ritual, e sim a fé naquele que deixou, que criou aquele ritual e depois ele mesmo não é que aboliu, mas é que aquilo que Cristo fez, na verdade, Hebreus explica isso. A carta de Hebreus, agora a gente está em Romanos, mas Hebreus explica que por que não precisa mais imolar animais? Porque o sacrifício perfeito se cumpriu. Ou seja, no plano espiritual, no plano celeste, que há um plano terreno e há um plano celeste. Você não precisa fazer no terreno as coisas, uma vez que no celeste já se cumpriu plenamente. Então não é que aquilo foi abolido, foi cumprido. Foi cumprido de uma forma definitiva e perfeita. Então o sacrifício se completou. Então, da mesma forma, a lei também se completou, mas Cristo não veio para nos permitir viver de qualquer forma, e sim para que a gente vivesse numa vida de arrependimento. De arrependimento e buscando amar Deus acima de tudo, amar o próximo, mas há uma direção de conduta que o Senhor espera de nós. Em cima de um relacionamento que nós temos com Cristo e não em cima de algo escrito. É porque nós nos relacionamos com Cristo pela fé que nós vamos conhecendo, e quem se relaciona e tem Cristo como Senhor e Salvador vai fazer aquilo que o seu Senhor quer. Sim. Cristo se prostituiria? Não é porque está escrito não se prostituir, é porque que teu Senhor não se prostitui, logo você não vai se prostituir. Teu Senhor rouba? Cristo é teu Senhor, ele rouba? Então você já não é mais uma ligação com, vamos dizer, com algo escrito somente. Então essa parte escrita você pode abolir, mas você tem um relacionamento com alguém que é o Cristo. E esse Cristo tem um padrão de conduta. E você, se ele é teu Senhor, você diz que é só, ou só teu Salvador. Então ele não é Salvador, não é nenhuma coisa nem outra. Ou ele é teu Senhor e Salvador, ou ele não é nenhum nem outro. Então, ele tem um padrão de conduta, o teu Senhor, ou ele não é teu Senhor. Aí, de novo, eu vou dizer como foi falado na semana passada: Cristo não é teu Senhor e teu Salvador. Eu recomendo que saia da igreja também. Da mesma forma, vai perder tempo. Aproveita o mundão, sai da igreja porque está perdendo tempo com ritual ou com evento social. Não precisa. Vai para o mundão, que o mundão tem, inclusive, muito mais a oferecer nesse sentido. Então, o nosso Senhor, ele tem um padrão de conduta. E nós seguimos não uma lei que foi estabelecida por Moisés, que está escrita, mas sim um padrão de conduta do nosso Senhor, pela fé. Então não é porque devemos ter obras, e sim porque temos um Senhor, e o teu Senhor faz, nós fizemos também, porque somos servos. E amamos Ele, quem ama não vai desrespeitar e não vai desonrar. Então por isso,
o nosso Senhor roubaria, mataria. Então, todo esse padrão de conduta é o nosso espelho. E nesse que nós temos que nos espelhar. Então, não é porque fizemos ou deixamos de fazer, até porque a gente pode se arrepender. Mas, vê bem, num relacionamento, alguém que não se esforça para abandonar aquilo que se arrependeu, tá? Erra, cai de novo, tudo bem. Mas não é questão de quantas vezes perdoa. A questão é quanto de fato você quer se arrepender. E isso nenhum de nós é capaz de julgar, só Deus conhece os corações. Não é nós que temos que dizer, não, é tantas vezes, até porque a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? Mas o Senhor sabe. E num relacionamento, um relacionamento é vivo. A própria palavra diz que a gente pode se afastar do Espírito Santo e que o Espírito Santo pode se extinguir, como diz, né? Então, se a gente pode se afastar esfriar esse relacionamento com o Espírito, da mesma forma, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. Então, nós podemos nos afastar do relacionamento com o Senhor. E ao se afastar, o que acontece? Como quando uma planta não está perto do manancial de água, ela definha e morre. Então, talvez se dando conta ou não, porque às vezes esse distanciamento é sem nos darmos conta. Tem a história de Sansão que ele contou daí para Dalila que a força dele estava no cabelo e que ele não se deu conta que o espírito tinha saído dele. Até que quando foram lá ele achou que ia dar uma tunda, né, no povo de Dalila, né, que vieram prender ele, e ele não viu que ele estava sem o espírito. Então, pode-se até o espírito afastar, a gente não se dá conta. Mas é um relacionamento que nós temos com o Senhor. E aqui tem um ponto importante no versículo 27 que fala que, ó, onde está a vanglória? Um dos problemas que a gente olha no povo judeu, nos evangelhos, é que o judeu ele tem uma soberba sobre a conduta dele. Então, e Cristo não tem essa soberba. Então, é uma questão do espírito também. Porque você vê como o judeu e o publicano orando, eu não sou como ele, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Essa vanglória não vem do Senhor, porque isso está ligado inclusive ao pecado original. O que foi que a serpente diz para Eva? Sereis como deuses. Essa coisa que nos enche de si, que a gente é isso, a gente é aquilo, isso é uma coisa que não vem do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos um coração humilde, um coração é, que não vai por aparência. Inclusive ele estava indo pela aparência, né, o judeu. E vê que o publicano, tendo um coração de arrependimento, ele foi justificado. E o judeu, tendo um coração de vanglória, não foi justificado. Então, vê que uma das coisas que essa obediência cega que havia, assim, uma fixação pelas coisas da lei, mas sem pensar no Deus da lei, como isso cegava eles e levava eles a uma posição de soberba, sem conhecer ao Deus verdadeiro e olhando só para as coisas da lei, para o procedimento da lei, sem conhecer o Deus da lei. E aí isso levava a toda uma questão de vanglória, se achando a cereja do bolo, o gás da coca, né? Então, esse é um ponto importante, não é que... Porque pode nos dar a impressão, e eu já tive essa ideia não muito clara, de que a gente não, como é pela graça, então podemos fazer o que a gente quiser. E isso é uma coisa é uma artimanha muito perigosa do inimigo também. Não é isso, há um padrão de conduta e a gente tem que olhar para esse padrão de conduta que é o Senhor. Como Jesus diz, que eles veem que não, tu não está com fome, não, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, há um alimento para o espírito, que é buscar as coisas do Senhor e cumprir aquilo que a gente puder com toda a nossa força, com todo o esforço que a gente tiver, com tudo que a gente puder buscar fazer. Sem estar fixado num padrão de leis, mas sim buscando conhecer o Senhor que estabeleceu aquela lei. E aí, claro, há rituais que de fato não são mais necessários, não é porque foram abolidos, sim porque foram cumpridos, mas há um padrão, todo um padrão moral que permanece. Inclusive o padrão moral até se acentuou, porque antes você podia se divorciar e agora não pode mais. O divórcio não é algo aceitável perante o Senhor. Claro que há exceções, é um outro assunto que não vamos entrar agora aqui,
Jesus fala, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né, mas não é um assunto, não é esse o foco, né? Mas é uma série de coisas, como Jesus diz também, olha, se não matarás, mas aquele que chama seu irmão de tolo já está matando. Então um padrão de conduta aumentou a régua e não baixou. Ficou muito mais difícil. Ficou mais difícil, ficou mais alta a régua. Então não é porque não precisa cumprir rituais judaicos que está mais fácil, e sim que o padrão de conduta moral a régua está mais alta. E nós temos um Senhor, temos que olhar para esse Senhor. Então, mas somos salvos porque não roubamos, não matamos? Não. Somos salvos porque temos a fé em Cristo e temos a Cristo como Senhor e Salvador. Mas quem tem como Cristo como Senhor vai buscar não fazer isso. E se tropeçar e humildemente realmente está querendo buscar consertar, porque a gente tem que reconhecer que, como Paulo mesmo escreve em Romanos, a carne tem muito poder. A gente ela exerce um poder sobre nós, sobre todos nós. Todo mundo tem heranças e sabe os seus pontos mais fracos, seus pontos mais fortes, né? Mas há pontos fracos da carne e ela exerce poder sobre nós. Se a gente não vigiar e não alimentar o espírito, vamos acabar, como Paulo mesmo diz, as coisas que quero eu não faço, mas as que não quero, essas eu faço. Por quê? Porque sou obediente à carne. Então não há essa livre-arbítrio que nós temos é relativo. Há uma liberdade cotidiana do que eu vou jantar, o que eu vou almoçar, mas há coisas mais profundas do espiritual que a gente obedece. Sim. Porque somos subordinados a ordens superiores, a coisas que exercem influência sobre nós. Aí alguém tem certo, sempre, né, como às vezes fala assim, alguns exemplos assim, estou tentando ver algo que me ocorre assim, mas tem pessoas que têm um padrão de conduta, vamos dizer, imoral, e tentam não ser de fato. E aí voltam sempre naquele mesmo problema. Pessoas que tentam, que têm um histórico de roubo, até na família a gente vê às vezes que são coisas familiares, ou de mentira. Há um histórico, a família inteira, não é todos, mas sempre tem alguns os mentirosos e ele também se torna escravo da mentira. Sem querer, é algo que exerce uma influência sobre ele. Então são coisas que são difíceis de explicar, difíceis da gente, porque são coisas invisíveis, a gente não consegue nem agarrar isso. Mas essas pessoas muitas vezes nem querem praticar aquilo. Casos de assassinato também, que alguns que as pessoas são frias, né? mas outros que as pessoas não queriam ter feito aquilo e se deixaram levar pela circunstância, numa briga, ou enfim. Então, há essa como se fosse uma coação, né, da carne sobre e exerce. Então, dessa opressão, dessas coisas, Cristo veio da preguiça e outras coisas que a carne exerce influência sobre nós, que Cristo veio nos libertar. E nós somos libertos pela fé. E somos salvos unicamente pela fé. O ladrão da cruz não fez uma única obra. Só aceitou o Senhor como Senhor. E não foi nem batizado nas águas. Eu não estou exortando a que não seja batizado, Sim, né? O mas batismo é diante da importante. situação, né? Tava, Mas né? não é porque aqueles que defendem como ritual. Não, o ritual sim, do batismo sim. não salva. O que salva foi a fé no coração. É importante seguir as pisadas do Mestre. Se Jesus se batizou, a gente também deve se batizar sim, mas entendendo que a raiz de tudo é a fé e não o batismo. Aqueles que crerem e forem batizados. Ok, houve uma circunstância, o ladrão não pôde ser batizado. Não é o ritual que vai impedir você de ser salvo. Ah, não tinha água ali. Bom, então aquele irmão morreu porque não tinha água. Não foi para o inferno porque não tinha. Na cama e aceitou Jesus Na cama, então. se batizar Exato. e aí, né? Não, foi salvo por aspersão. Então, não é nesses pormenores ritualísticos. Primeiro ele creu, né? Sim. A raiz de tudo é a fé, é o crer. Eu acho mais difícil, assim, é o perdão. Eu acho que porque a gente sabe que a gente tem que pedir perdão e a gente sabe que a gente tem que perdoar. Amém. Eu acho que esse acho que é um dos pontos que os outros a gente pode escolher. Esse também a gente pode escolher. Mas só que é mais difícil quando de repente tu tem um conflito, Sim. né? Então é complicado, Mas o Senhor, se a gente trabalha, orando, né? Ele trabalha, Ele nos permite, sim, Ele nos. com certeza.
nos concede essa graça, né, de ter um coração segundo a vontade dele, assim, né, que abre mão, que aceita. A bênção é tão gratificante de sentir o dar Glória o a Deus. perdão. Amém. Que não... A Amém. gente começa a aprender a passar por cima das... Amém. E que vive melhor, né? Depois. Vive melhor. Em paz, tem a paz interior, né? Sim, com certeza. Mas é um ponto que o inimigo trabalha também. Raiz de amargura, isso é algo também bem negativo, que pode levar à perdição, sim. Mas a base assim, do que a gente está trabalhando hoje é a questão da fé, sendo que somente a fé, e o que é, para que a gente não entre nem num raciocínio que não precisamos fazer, podemos cruzar os braços. Jesus cruzou os braços? É pela fé em Cristo. Ele é teu Senhor? Tá, é teu Senhor. Ele cruzou os braços? Não, então você deve cruzar os braços. Tá, mas não é porque você está fazendo alguma coisa que essa alguma coisa que está salvando, e sim porque a palavra ela é comparada com a semente. Jesus usa aquela analogia na parábola, que ele é o semeador e que ele joga sementes, e sementes caem na beira do caminho, e algumas são comidas pelos pássaros, outras crescem e são sufocadas pelos espinhos, e algumas caem em terra boa e dão frutos. Pois então, da mesma forma, a palavra é a semente, e ela cai em terreno fértil no nosso coração. E nós, não num processo artificial e mecânico, nós vamos dar frutos e fazer boas obras. E sim num processo, assim como uma planta, uma semente, se é plantada, ela naturalmente vai crescer. Ela não é que ela não precisa fazer força, mas é algo natural. É um pouco desse natural contra o artificial. É natural aquilo. Então, nós devemos também nos inclinar e permitir e buscar que isso cresça em nós. Nós devemos ansiar por isso, Ele é o nosso Senhor, mas há coisas que estão além da nossa, vamos dizer, do nosso alcance, do nosso controle, que vão fazer com que nos impelir a boas obras, a obras que agradam a Ele. Somos salvos por essas obras porque evangelizamos alguém? Não. Mas evangelizamos as pessoas e buscamos dar fruto porque Ele é nosso Senhor.